Aí depois, quando a gente estiver na hora de sair, ela para de novo. Né? Bom, gente, a gente hoje vai continuando aí já chegamos no roteiro 19 e hoje a gente vai dar uma olhadinha nos Atos dos Apóstolos, que é uma parte que a gente, por ter estudado alguma passagem do livro Paulo Estevão, a gente vai ver muita coisa que a gente já sabe de muitos relatos disso, né? Porque o livro Paulo Estevão revela muita coisa que está escrito nos Atos dos Apóstolos, né? Então, o Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, né? Só recordando que a gente já estudou do Novo Testamento, praticamente a gente está fechando os livros do Novo Testamento, né? Então, se a gente se recordar um pouquinho, a gente passou pelos 4 evangelhos, a gente conversou sobre os evangelistas, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, e a gente entendeu que eles escreveram esses evangelhos. A gente passou pelas cartas, a gente viu as cartas de Paulo, a gente viu as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, as cartas de João, as cartas de Judas, né? São todos esses livros que compõem os 27 livros do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é composto de 27 livros. 4 evangelistas, que Marcos, Mateus, João e Lucas. Acho que Paulo são 13 cartas, se eu não me engano. Aí tem Pedro, João, Tiago, Judas, que tem algumas outras cartas escritas por eles. Tem o Atos dos Apóstolos, e a gente vai concluir essa passagem do Novo Testamento, por essas obras do Novo Testamento, com o... como é que se diz? O Apocalipse de João, que é na próxima semana ou na outra, depende se a gente conseguir concluir aqui hoje, o Apocalipse de João, que é o mais, digamos assim, difícil de ser compreendido pela sua linguagem, por uma visão mediúnica do apóstolo João, que falou sobre o Apocalipse de João. Né? É engraçado que eu estava vendo algumas palestras, alguns estudos sobre o Apocalipse, e eu encontrei um videozinho de Chico Xavier que ele dizendo que não tinha cabeça, não tinha cérebro para entender o Apocalipse de João. E por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia captar toda aquela... Chico Xavier, né, dizendo uma coisa desse tipo. Mas aí a gente vai tentar entender, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, essas profecias de João, quando falam que, na verdade, a gente vai ver que tudo isso está mais ou menos também dito pelos espíritos na literatura espírita. A gente vai fazer o que eu estou pensando em fazer com vocês é um estudo onde a gente vai ver o que diz a literatura espírita, não a respeito do Apocalipse propriamente dito, mas a respeito de revelações, de futuro, de porvir, de como a marcha da humanidade acontece. E depois, quando a gente for observar um pouco a simbologia das profecias do Apocalipse de João, a gente vai ver que tudo aquilo é simbólico, tudo aquilo é uma linguagem que fala a respeito do porvir da humanidade. Né? Então, tentar entender isso. E a grande discussão dessa história toda, que Haroldo Dutra aborda com muita profundidade, é a história dos ciclos. Quanto tempo duram os ciclos que o Apocalipse tenta revelar. Né? Então, ele vai buscar no Velho Testamento uma série de chaves para poder interpretar o código da Vinci da vida. Né? O cara vai buscando as pistas, o que o evangelista, o que o profeta disse no Velho Testamento, aí vai interpretando, vai tentando entender o que é uma semana profética, o que é uma semana adâmica, o que é um mês apostolar, os ciclos. Né? Então, vai tentando entender os ciclos e vai dizendo para a gente, que é um estudo, que
tudo na natureza tem ciclos, né? E é interessante como o número 7 ele é fundamental nesses ciclos, né? Então, o 7 está presente em toda, digamos assim, em todo planejamento dos ciclos. Começar pelo ciclo da Lua, né? Que são 28 dias, mas são 7, 4 partes de 7. Então, tudo tem uma lógica de dividir os ciclos em 4 partes, com 7 no meio, né? Então, outono, verão, inverno, primavera. Então, são 7 ciclos, né? Depois a gente vai ver isso um pouquinho. Agora também a gente não vai endoidar, não, viu? Para a gente não ficar achando que tem um bocado de história nessa. Mas são linguagens figuradas, né? São linguagens simbólicas que a gente tem que entender. Mas é ciclos de evolução da história da humanidade, 7.000 anos. Então, a gente está entrando mais em um ciclo de 7.000 anos, né, no mundo de regeneração. Então, depois a gente... É bom porque a gente vê que a gente tem um bocado de tempo pela frente, né? 7.000 anos, então é chão, né? É, muita simbologia e... A lenda diz que 7 é conta de mentiroso. Né? É, mas aí ele diz que 7 é o número perfeito, que se você dividir por 7, são duas partes de 3,5, aí 3,5 são 7 partes de meio. Aí tem uma série de ilações a respeito dessa história, né? Aí ele vai buscar essas partes no Velho Testamento, quando ele fala é um tempo, tempos, meio tempo. Aí quando é tempo é 1, tempos 2, meio tempo, meio. 1 mais 2, 3 mais meio, 3,5. Vezes 2, 7. Aí começam as interpretações, né? E aí ele fala que, por exemplo, toda a sabedoria judaica dos grandes mestres do estudo do Velho Testamento, da Torá, ela está baseada em festas. Então, são as festas. A festa da Páscoa, a festa do Pão Asno, a festa do próprio Eclesiastes, que a gente vai ver um pouco aqui. Então, são as datas das festas. E as datas das festas são ciclos. Então, toda a revelação profética está em cima da revelação das datas, que são ciclos. Então, aí você vai ver que a Cabala é a interpretação desses códigos que estão ocultos dentro do Velho Testamento. Então, o cara que se aprofunda no nível de aprofundamento do estudo do Velho Testamento, da Torá, o nível mais elevado é o cara que conhece esses códigos. Aí entra a Cabala. Aí, ou seja, é uma viagem dentro dessa simbologia, dentro desses estudos, dentro dessas informações. E a doutrina espírita, com muita autoridade dos espíritos, nos revelam esses ciclos, mas sem estar precisando muito datas, períodos. Ela diz o seguinte, a Terra vai passar por um período de transformação. Estamos entrando numa era de regeneração. Né? Aí Chico Xavier disse no programa Pinga Fogo que mais ou menos por volta do ano 2057 estaríamos entrando na era de regeneração. Aí ele vai ver, o Haroldo vai fazer essa conta, 2057, quanto é 1 hora? 1 hora são 15 anos. Aí faz uma conta que a gente vai começando a... Se entrar nessa, perturba o juízo e fica meio sem entender nada do que está daquilo ali. Né? Mas o fundamental é que tem uma simbologia por trás de tudo isso, certo? Então, isso é o Apocalipse de João. Isso é o que Chico disse, eu não tenho cabeça para entender isso, não, porque é muita informação, é muita revelação de muita coisa. E a simbologia dos 7, né? São 7 chaves, cada 7 bestas, 7 códigos, aí 7 cavaleiros. Então, quando abre a última chave, são 7 cálices. Então, tudo isso tem uma simbologia aí, tá? Semana tem 7 dias. Aí vai, aí o ciclo de Saturno são 70 anos, aí tudo em torno de 7, aí vai nessa história toda, entendeu? Mas para a semana ou na outra a gente vai começar a mergulhar um pouquinho nisso aqui, de leve, porque também eu não entendi tudo, não. Eu estou tentando captar essas chaves todas aí, que são desafios, né? Pois bem, os Atos dos Apóstolos, que é isso que a gente vai conversar hoje, é um livro do Novo Testamento, um dos livros do Novo Testamento,
segundo é escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Os Atos dos Apóstolos ele é atribuído ao apóstolo Lucas, e foi Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. Este livro contém a história do cristianismo desde a ascensão de Jesus, ou seja, quando Jesus foi crucificado, até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano de 63. Ou seja, do ano 33 ao ano de 63, esse livro tenta relatar a história dos apóstolos nesse período, né? Porque o Evangelho do Cristo, que a gente estudou os evangelistas, a gente viu que o Evangelho do Cristo fala da vinda de Jesus, do crescimento de Jesus, da obra de Jesus e da crucificação. Então ele narra uma história da vida de um personagem chamado Jesus Cristo. Então os evangelistas relatam esse trecho da história. Os Atos dos Apóstolos, ele pega a partir desse momento que Jesus foi crucificado e conta para frente, até a chegada de Paulo em Roma. Paulo, o apóstolo dos gentios, que a gente estudou a vida de Paulo, quando ele chega em Roma e é crucificado também em Roma, morre decepado em Roma, ordenado pelo imperador Nero, e os Atos dos Apóstolos contam como é que foi a trajetória dos apóstolos, o que foi que os apóstolos fizeram quando Jesus partiu, né? Quando Jesus partiu para a pátria espiritual. O que é que os apóstolos fizeram? Como é que foi esse movimento de nascimento do cristianismo sem Jesus, né? Então é um pouco isso que os Atos dos Apóstolos tenta explicar para toda a humanidade, né? Ele consta de 28 capítulos. Se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, igrejas, ou seja, tudo aquilo que a gente conversa da fundação das igrejas que Paulo fundou fora do núcleo judaico. Os Atos dos Apóstolos contam essa história, né? Até a morte de Herodes, o cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e aparições do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, o famoso dia de Pentecostes, que a gente vai estudar aqui, que é um marco importante na história do cristianismo. A gente nem se atenta muito a esse fato, mas é um marco muito importante na história do cristianismo, o dia de Pentecostes, porque é uma afirmação da autoridade da mensagem cristã, da mensagem do alto. Então, a partir daquele momento, o movimento do cristianismo ganha uma força nova, porque ele cria uma autoridade diante de todos com o fenômeno que aconteceu. Aquela história dos olhos veem, né? Então, os apóstolos têm essa condição de serem iluminados pelos Espíritos nesse dia de Pentecostes, e isso deu uma impulsionada na autoridade moral dos apóstolos para pregar o cristianismo, né? O desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão para pregarem o evangelho em todos os lugares ao seu alcance. Então, os Atos dos Apóstolos é essa revelação, é essa história de como a história do cristianismo surgiu após a partida de Jesus, né? Tem um único destinatário. É interessante que no começo dos Atos dos Apóstolos ele fala normalmente a Teófilo, a quem o Evangelho de Lucas também foi dedicado. Um cidadão que escreve a Teófilo. Agora, quem é Teófilo, né? A história não consegue registrar quem é esse Teófilo, né? Não sabemos praticamente nada sobre ele, é o que dizem alguns historiadores, né? Sua designação de excelentíssimo pode assinalá-lo como membro da ordem equestre, a segunda ordem mais elevada da sociedade romana, ou ser simplesmente um título de cortesia. Seria possível vê-lo como um representante da classe média de Roma, a quem Lucas desejava apresentar uma exposição confiável da ascensão e do progresso do cristianismo. Ou seja, é como se ele estivesse escrevendo um documento, uma carta a um amigo, a um membro da sociedade, para dar notícias de como está evoluindo o cristianismo, né? Teófilo, é a ele que é escrito os Atos dos Apóstolos, e também o Evangelho de Lucas foi dedicado a ele, né? Desde o ano de 175, há um consenso das igrejas em aceitar Lucas como autor dos Atos dos Apóstolos.
Ou seja, tudo tem uma certa... É ele mesmo? Foi ele? Não foi ele? Tem algumas passagens no Evangelho que ele fala na terceira pessoa do plural. Nós, revelando o que é que eles estavam fazendo. Então, tem gente que já acha que não foi escrito por Lucas, que foi escrito por Timóteo, que foi escrito sei lá, por outras pessoas que estavam seguindo o apóstolo Paulo nas suas viagens, nos seus caminhos. E eles estavam escrevendo uma espécie de um diário. E depois Lucas pega esse diário e aprimora e aperfeiçoa e publica os Atos dos Apóstolos. Bom, mas a igreja há um consenso que aceita como Lucas o autor dos Atos dos Apóstolos. Esse consenso está expresso no documento romano chamado Cânon Muratori e nos seguintes prólogos, e o antimarcionista e o de Santo Irineu, o de Tertuliano e os alexandrinos. É importante a gente refletir aqui, meus irmãos, que para a história da Igreja Católica Apostólica Romana, esses textos sagrados são de fundamental importância. É a história do direito canônico, é o que está escrito nas Escrituras. Não é? Então, isso é muito pesado para a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Apesar que eu quero dizer o seguinte, tem um valor muito forte. Né? Então, eles seguem muito fortemente isso, e é o que se estuda em teologia. Boa parte dos padres, ordenados padres, estudam profundamente esses estudos, como é que tudo isso aconteceu, como é que não aconteceu, para revelar essa história. E se você observar, por exemplo, se você vai ver algum filme antigo de Roma, uma invasão do Império Romano ao templo judaico, eu não sei se vocês lembram de uma cena de um filme que ficam os doutores da lei, todos perfilados na frente do templo judaico, e Pompeu, que é um general romano, liderando uma legião, invade aquele templo judaico com o cavalo, ele passa por cima dos doutores da lei e chega na sala onde está guardado o tesouro, que eles estavam guardando o tesouro. Na cabeça de Pompeu e dos centuriões romanos, o tesouro era ouro, era pedra preciosa. E quando ele chega lá dentro, ele encontra um altar e um pergaminho envolvido o pergaminho, que, na verdade, o tesouro eram as Escrituras, era a revelação da lei. Né? Então, que tesouro? Isso é tesouro? O tesouro é o que está escrito, é o que foi revelado, é o que foi dito, é a história do Messias. Então, a gente precisa ter esse respeito por toda essa história que foi contada, essa história que foi, digamos assim, que permanece até hoje. E há muitas discussões no caminhar dessa história. Foi fulano que disse, não, foi fulano que não disse. A gente já viu a história dos evangelhos, que mais de 80 evangelhos foram escritos. Apenas 4 são considerados evangelhos oficiais, que são esses 4 que eu falei, mas tem mais de 80 documentos que foram escritos, que não foram considerados, porque os próprios religiosos fizeram uma triagem. Não, esse aqui não é, não, esse aqui é uma cópia, não, esse aqui não deve ser, não. São chamados os evangelhos apócrifos. Né? Eu vi uma reportagem que eles têm muito documento. Claro. Claro. É muita coisa, é muita informação. É muita informação. Então, a gente... É o direito canônico, então você tem que discutir o que é oficial dessa história toda. Os originais estão aonde? Quem guardou, quem depositou, quem não guardou, quem se perdeu, quem foi que disse, quem foi que contou. Aí vai... Tem um livro escrito, né? Tem um livro, não lembro agora qual é, ele coloca, assim, esses evangelhos, eles foram acontecidos bem depois da morte de Jesus. Sim. E eles são semelhantes. Então, a história do livro coloca assim, como se fosse uma pessoa que seguia Jesus. Sim. Escrevia os acontecimentos. Sim. Escrevia essa história. Sim. A partir desse depois os outros foram escrevendo, cada um de seu... Mas esse as mesmas histórias. Entendeu? Esse aqui é. Não, dizem que é Levi, que foi os primeiros escritos, foi de Mateus, o Evangelho de Mateus, que era Levi.
né? Se a gente observar na história de Paulo e Estevão, tudo isso, eles falam que receberam os escritos de Levi, que o próprio Paulo, enquanto Saulo, recebeu de Gamaliel, que era um doutor do Sinédrio, os escritos de Levi, que copiavam. Então, a partir dele, os outros foram escritos. Por isso que a gente estudou que são evangelhos sinóticos, que dizem mais ou menos a mesma coisa, porque bebem da mesma fonte, né? Não sei. Os originais estão na pátria espiritual, por certo, né? Um dia a gente vai acessar, se não já acessou, porque talvez a gente tenha, deve estar lá, os originais devem estar por lá, né? Em toda essa biblioteca, em todo esse data center, deve estar no mundo espiritual, relatando a verdadeira história de como isso tudo foi. Ele tem um filme, né? Da vida de Jesus todinho, assim. Tem a informação, como se armazena isso, eu não sei. Mas por exemplo, eu li em algum lugar que Emmanuel, quando fez esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, digamos assim, Emmanuel acessou os originais. Então, ele estudou pelos originais, né? Porque a gente tem uma Bíblia que foi uma tradução de não sei quem, que não foi o quê, que não sei o quê. Haroldo Dutra Dias traduziu um dia desse a Bíblia pela FEB, o Novo Testamento, né? São traduções que vêm de um original que a gente não sabe quem foi que validou. Os originais estão na parte espiritual. E quando o Emmanuel faz um estudo dessa natureza, ele acessou essa biblioteca, digamos assim, que está disponível para quem quer estudar seriamente esses evangelhos, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui dos Atos dos Apóstolos. Quando a gente pega uma obra como Paulo e Estevão, muitas das informações que estão reveladas em Paulo e Estevão, que foi a vida dos cristãos primitivos, não está em Atos dos Apóstolos. Não está. Então, muitos detalhes do que aconteceu naquele período não está revelado nos Atos dos Apóstolos. Então, se você pegar, por exemplo, para a igreja aceitar um livro Paulo e Estevão como verdade, ela não vai aceitar. Porque aquilo ali é uma visão mediúnica que foi revelado por um espírito, né? Então, a igreja não aceita muita coisa que está dita ali. Por exemplo, a trajetória de Estevão, fala, mas em algumas passagens, mais coisas rápidas, lampejos, né? Mas tem muito detalhe no livro Paulo e Estevão que não está. Esse roteiro, ama, trabalha, espera e perdoa. Não está. O diálogo de Paulo com Isaac, que é o pai dele, não está. Ou seja, Emmanuel bebe aquela informação. Onde é que Emmanuel pegou aquela informação? Onde é que ele pegou aquela informação para contar uma história com tanta riqueza de detalhes? Onde é que ele leu isso? Ou ele viveu e estava lá e registrou, ou ele acessou os originais de uma forma muito mais abrangente, digamos assim, né? Porque Paulo e Estevão é uma obra que fala dos Atos dos Apóstolos com muita propriedade. Ele fala dos detalhes da criação das igrejas. Por exemplo, ele fala da visão mediúnica de Paulo ao se encontrar com Jesus em sonho, para Jesus dizer a ele, escreva. A partir desse momento eu vou pedir a Estevão que te acompanhe. Isso não está no Atos dos Apóstolos. Não está de jeito nenhum. Não está de forma nenhuma nos Atos dos Apóstolos. Mas a gente lê no livro Paulo e Estevão. Não é? Está acessando algum original, está acessando alguma biblioteca, alguma informação. Mas a informação oficial que se tem na Igreja Católica Apostólica Romana, que compõe uma das obras do Novo Testamento, é os Atos dos Apóstolos, né? Que muitos deles a gente faz referência, mas tem muito mais detalhes nessa outra obra, Paulo e Estevão. Ok? Então, há indicações de Lucas, que ao escrever os Atos dos Apóstolos estava movido por um objetivo, além de apenas registrar informações sobre a igreja cristã primitiva. Teria procurado conciliar as críticas e tendências adversas ao cristianismo, surgidas em decorrência da pregação de Pedro e de Paulo. Não é fácil,
você criar uma ideia dessa nascente no seio de uma coletividade que não era cristã. Então, você imagine as lutas entre os próprios apóstolos. Porque se a gente for observar o livro Paulo e Estevão, que não está nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver as contendas que existiam, primeiro, para aceitar Paulo. Eu estava rindo um dia desses que Haroldo estava dizendo, rapaz, é a mesma coisa da revelação. Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, vá procurar Paulo. Aí Ananias diz assim, Jesus, você tem certeza que eu vou procurar Paulo? Paulo está vindo aí me matar. Então ele vai me prender, ele está querendo vir para cá para me matar. O senhor quer que eu vá procurar ele? Não, vá procurar ele. Não, ele está vindo aí com um bocado de saudade. O senhor tem certeza que é para eu ir procurar Paulo? Então, são informações desse tipo que a gente não tem acesso a toda essa literatura, né? Então, essa briga que existia era muito grande. Esse cara que pregava, que prendia, que matava, que mandava prender, que mandava soltar, que perseguia cristãos, Timóteo chega para ele e diz, tudo bem, você vem para Jerusalém, vai comigo lá para a casa de Pedro, para a casa dos apóstolos. Os apóstolos olham assim, rapaz, esse cara está fazendo o quê aqui? Esse cara está camuflado, ele vai entrar aqui e vai prender todo mundo. Os apóstolos ficaram naquela dúvida, divididos, alguns defendendo, não, ele realmente, a conversa dele é boa, ele está convertido, ele está enfrentando as dificuldades, ele já foi expulso da sinagoga, ele está demonstrando que realmente está convertido. A história dele procede. Realmente o Cristo apareceu para ele, Ananias está aqui dando testemunho, mas tinha muito apóstolo. Que conversa é essa? Né? Então, divididos, alguns apóstolos mais céticos, outros, né? Então, no meio desse movimento, estava lá, não, a igreja do cristianismo vai ser pregada para os judeus, então tem que ser judeu, tem que ser circuncidado, tem que exigir um bocado de coisa, ou não, ou é gentio, é Paulo. Então, essa contenda, e tem uma discussão histórica. Se a gente for observar a obra Paulo e Estevão, você vai ver a discussão enorme que houve entre Paulo e Pedro sobre como é que vai ser difundido o cristianismo. Que discutiram e Paulo disse, não, eu vou para os gentios. Eu disse, não. Inclusive, Pedro teve uma grande capacidade de administrar isso quando ele silenciou naquele primeiro dia, naquele debate, e deixou para o outro dia para que as coisas avançassem, digamos assim, né? Ou seja, e os Atos dos Apóstolos vêm também para poder acalmar um pouco essas contendas que existiam entre um e outro, mas dizendo que havia, no fundo, estavam integrados, havia uma sinergia que estava combinado, digamos assim, as coisas que estavam acontecendo, não é? Os 12 primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro, aquela história da Igreja do Caminho, né? Da Casa do Caminho, depois da ascensão, e os inícios de sua expansão, graças às iniciativas missionárias de Filipe, um dos apóstolos, né? E dos helenistas, e, enfim, do próprio Pedro. Helenistas eram um movimento que existia filosófico, religioso, que existia naquela época também, que eram várias seitas que as pessoas seguiam. O próprio Estevão era helenista, ele seguia essa crença, digamos assim, né? As tradições petrinas, né, de Pedro subjacentes seriam aparentadas ao Evangelho de Pedro, que é conhecido na literatura da Igreja Antiga, né? Para a segunda parte dos Atos, o autor teria usado os relatos da conversão de Paulo, suas viagens missionárias e de sua viagem por mar para Roma como prisioneiro. Aí isso aqui bate com muita informação que é trazida pelo romance Paulo e Estevão, né? Então, a primeira parte, ele fala, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a criação do movimento cristão, né? As diversas igrejas, os templos, de como a coisa se expandiu, né? Na escritura dos Atos dos Apóstolos, Lucas emprega corriqueiramente a primeira pessoa do plural, aquilo que a gente estava falando, né? Dessa forma, muitos exegetas viram no nós uma prova de que Lucas teria acompanhado Paulo na segunda e terceira viagens, bem como na que Saulo fez por mar a Roma, e acompanhou.
a gente viu que, inclusive, uma das viagens foi Lucas que viabilizou a viagem de Paulo. Porque, como médico como ele era médico, Lucas era médico, então, como médico, ele tinha direito de viajar. Ele tirou férias e acompanhou Paulo naquela viagem. Então, isso está detalhado no livro Paulo e Estevão, que no livro Atos dos Apóstolos não fica claro. Dá informação, mas não fica muito claro como é que se deu isso, né? De qualquer forma, o trabalho realizado por Lucas foi, ao mesmo tempo, excepcional quanto fascinante. Nos fornece uma visão geral do trabalho realizado pelos primeiros cristãos, as suas lutas, desafios e extrema dedicação à causa do Cristo. É por isso que eu digo, meus irmãos, que isso aqui é maravilhoso. E quando a gente lê, para mim, uma das obras primorosas da série de romances espíritas é Paulo e Estevão, porque nesta obra a gente vê, digamos assim, o trabalho ardoroso de fé, de denodo, de renúncia dos cristãos primitivos. Então, esse Atos dos Apóstolos, Paulo e Estevão, ele relata essa fibra dos da primeira hora, né? Que graças a eles a gente está hoje aqui falando de cristianismo. Porque se eles não tivessem tido essa capacidade de uma corrida de bastão, se eles não tivessem recebido do Cristo essa incumbência de pegar a mensagem do Cristo e levar adiante, de atravessar 50, 100 anos, a gente não estava com essa mensagem hoje, né? Então, eles quebraram, naquele momento, todo o preconceito, toda a situação que vivenciavam-se na época, né? Então, estes cristãos primitivos, quando a gente vê uma obra como Paulo e Estevão, a gente mergulha naquele psiquismo daquele momento, né? Então, quando você lê Paulo e Estevão, você se transporta para aquela Roma, para aquela Jerusalém, para aquela Palestina. Você começa a viver, a entrar na casa de Pedro, a viajar com Paulo no deserto, a viajar com ele em cada uma das viagens, a estar com ele na prisão mamertina, com ele e com Pedro presos lá em Roma. Ou seja, todo aquele psiquismo que existia, você mergulha em tudo isso, né? É por isso que é uma obra que, quando você lê com profundidade, com dedicação, aquilo ali lhe emociona muito, porque você vivencia a história dos primeiros cristãos, né? Você se transporta para essa realidade desses gigantes, porque foram leões, né? Esses primeiros cristãos foram leões, né? Que conseguiram vencer essa inércia. O processo naquela época, onde você tinha que fazer tudo escondido, não é? Não era assassinado, já pensou? Era degolado. Se esconder nas catacumbas para poder falar de Jesus. Aqui essa hora, já pensou? Já chegava aqui e já mandava matar todo mundo. Já pensou? Se estivesse falando de Jesus, tá, já pensou? Muito forte. Muito. É isso que eu estou dizendo. Os caras enfrentaram muita coisa, né? Então foram muito dedicados e ser devorados nos circos romanos. O cara tem medo de sair na rua para ser assaltado. E ser devorado no circo romano. Não, o cara prendeu você na catacumba e depois pegou você para ser devorado no circo romano, para servir de diversão para a população. Né? Não, a gente vai mandar devorar os cristãozinhos ali, vamos lá, vai ser bom esse próximo fim de semana no Coliseu. Vai ter uma brincadeira lá que vão botar 200 cristãos lá para o pai fera pegar. A gente estava lá aplaudindo tudo isso, né? Foi aí que Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, foi trocada, porque as suas vestes romanas ela trocou por Ana, a sua criada, que foram assistir uma pregação, uma palestra, digamos assim, nas catacumbas. E quando elas estavam assistindo essa pregação, os soldados romanos invadiram e pegou todo mundo, disse, bora, vai todo mundo ser preso. Quando ela viu que ia ser presa, ela pegou as vestes dela, de uma romana nobre, e trocou com a criada. Quando ela trocou com a criada, ela disse, não, eu vou para o circo romano. E aí a criada escapou, porque separaram ela não, essa aqui é romana, pode estar livre. E depois ela foi morta. E quando
quando o senador Públio Lentz, o nosso Emmanuel, depois foi passear onde estava, ele achou uma peça de transilinha, alguma coisa desse tipo, que identificou que era Lívia, né? A sua esposa, a sua amada esposa Lívia, né? Então, era isso que esses cristãos passavam por amor ao Cristo, né? E nas catacumbas, nas galerias do Coliseu, prestes a entrar na arena para ser devorado pelas feras, eles cantando com os espíritos nobres, né? Cantando, esperando esse momento de transição, né? Então, esse é o nosso desafio. O desafio hoje do cristão, a fera que nos devora hoje, Marco, é a fera do lar, é a fera da convivência, é a fera do testemunho. Essas feras é que hoje o cristão tem que dar esse testemunho. Então, se ontem esse cristão primitivo precisou ser devorado por essas feras para morrer pelo Cristo, é como o Divaldo disse uma vez, eu queria morrer pelo Cristo. Aí depois Joana de Ângeles volta para ele e faz, olha, Divaldo, não se preocupe não, que nessa encarnação você não precisa morrer pelo Cristo, mas você precisa viver por ele. Então, o desafio que a gente tem hoje não é mais morrer pelo Cristo, é viver pelo Cristo. Então, viver pelo Cristo significa a gente ter esse testemunho diário, porque todo dia é um leão, todo dia é um tigre que corre atrás da gente, é o tigre da inveja, o tigre da calúnia, da difamação, da dificuldade, da pandemia, dos dissabores econômicos, sociais, do ponto de vista da saúde. E o cristão tem que ter essa serenidade de estar cantando as hosanas, de estar sintonizado com as melodias celestes, né, para poder enfrentar esse dia a dia que a gente está vivendo, né, para poder enfrentar esses desafios que a gente tem de viver com Cristo. Então, esse aqui é o nosso testemunho. A gente não mais precisa morrer pelo Cristo, mas a gente precisa viver pelo Cristo. Esse, né? Eu penso assim, o maior desafio é nós reconhecemos nossos defeitos. Sim. Conheceu? Então, esses são os leões, são os tigres, Exatamente. A vaidade, Sim. o egoísmo, né? E tantos outros. É isso aí. O cara só vai vencer isso se ir para frente, tocar para frente. Cada um tem o seu potencial. Sim. Tem que disparar do potencial. Tem que faça chuva, faça sol, tem que ir. Porque as pessoas, se você vai se acomodar nos problemas do mundo, você não sai de casa. Não. Mas você tem que se revestir de entranhas de misericórdia. Aquela coisa da sua... É o jogo do videogame. Você se tornar um avatar. Eu vou ter não sei quantas vidas, eu sou forte, eu sou poderoso. Aí eu saio de casa. Aí eu saio de casa. Porque se eu não me revestir dessas entranhas de fé, de consciência tranquila, de estou fazendo o meu melhor, eu posso não fazer 100%, mas estou fazendo o meu melhor. Né? Então, se você não se revestir dessa sua capacidade, você não enfrenta. A gente consegue notar se está fazendo melhor ou não está. Essa é a essência da coisa. Mas veja, Marco, o grande desafio é o seguinte: a gente ter consciência de que está buscando o seu melhor. Pode ser que o seu melhor não seja o melhor que as pessoas querem de você. Pode ser. Né? As pessoas não querem de você muito mais. Mas eu não posso. Eu não posso. Para mim ainda é muito. Então, essa consciência tranquila é que você tem que ter. Eu venci o bom combate, eu dei de mim o que eu pude dar. Se ainda não foi suficiente, paciência. Na outra, pode ser que eu consiga. Né? Então, paciência, né? Diga aí, Rita. Só para complementar o que o ministro falou, né? Que é a gente lidar com os nossos monstros, como ele estava falando, né? E daí, no estudo que você falou desse daí, da questão da transformação íntima, né? Que eu acho que é o grande objetivo, né, de nós estarmos estudando
quanto isso é difícil. Sim. Porque não é fácil você lidar com os seus irmãos, com as suas dificuldades, você saber se... Porque às vezes a gente pensa assim, todo mundo lá, estou na casa espírita, estou estudando, então eu estou lá, estou livre. Não dá. É você, em algum momento, você na rua, você de supermercado, comprar, cita várias vezes exemplo de uma fila, do posto, e você tem uma atitude assim, aí você fala, que é isso? Né? E aquilo que você está estudando, aquilo que você está vendo, aquilo que você está tentando transformar, que é seu, não tem nada a ver com o outro, com o vídeo, com o papagaio, com o gato. Não, é seu. Então, é você lidar com as suas dificuldades. É a nossa definição de ser espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É isso que a gente se conhece, quando a gente se transforma. Hoje em dia, tem algumas coisinhas, não são ruins. Deixa eu perguntar. Pequenas coisinhas que eu me vejo assim, na hora a ficha cai. Eu costumo dizer o seguinte, se fosse ontem, eu dava-lhe uma bofetada. Hoje eu já... Deixa pra lá. Então, uma coisa... Pois não, cara. De um pouco presente. O amigo se transformou vindo para cá, ou você já veio transformado? Porque a sua missão, a sua função é louvar. Olha, eu fiz uma autoanálise há muito tempo. Tudo que eu fiz na vida, a minha corrida na vida, eu saí de Santa Catarina, fui para Porto Alegre, depois fui para o Rio de 70, voltei. Tudo tinha um sentido. Tinha um sentido. Foi em 1980, 83, eu fui para São Paulo, e nós fomos lá no Mercado Santa Rosa, que eu vendia maçã, e eu fui convidado para participar no aproveitamento de alimentos, de verdura e tudo. E eu achei que era uma bobagem. Mas aí me disseram, vai estar cheio de comprador lá. Aí eu fui, aí eu aprendi tudo sobre a sopa. Agora, aproveitamento de alimentos. Que teve até uma nutricionista aqui na época, que o rapaz disse, não, eu acho que está errado isso. E a nutricionista aqui olhou o processo, tu está melhor que eu. Então, a vida da gente, se analisar, desde a época de criança, de pivete, nós temos uma trajetória. E vamos indo, é que nem viajar de avião. E vai. Quando você chega no local que você para, pensa e começa a agir, você começa a ver que tudo aquilo que tu passou tem sentido. Por isso que eu sempre digo uma coisa, o passado, ele é muito importante para nós. É uma experiência. Porque se eu tiver experiência do passado, o meu presente vai ser tranquilo. Porque as coisas erradas, elas são importantes na vida da gente. Aí você pensa no futuro. Então, essa é a trajetória. Aí você vai indo. Graças a Deus, eu sempre fui um cara que nunca tive medo de nada. Sempre andei em favela e tudo. Até eles falavam que eu era... de dia eu era empresário, de noite eu era maloqueiro. Que eu andava por tudo que é lugar. Eu vou encerrar a gravação aqui, aí a gente continua batendo um papinho aqui. Então,